18 de março de 1964, a cidade de Hazleton, na Pensilvânia, foi abalada por uma tragédia que marcaria para sempre a sua história. Uma menina de apenas 9 anos, Maurice Ann Chiverella, desapareceu enquanto caminhava para a escola. Horas depois, o seu corpo foi encontrado em um poço de rejeitos de mineração. Ela havia sido sequestrada, violentada e assassinada. Por quase 6 décadas, o caso permaneceu sem solução, tornando-se um dos crimes não resolvidos mais antigos do estado. A comunidade vivia com a dor e a incerteza, sem resposta sobre quem poderia ter cometido tamanha atrocidade. Antes de começar o caso de hoje, muito prazer, eu me chamo Mayara Failassi, bem-vindos ao Estantes de Mistérios e aqui nós falamos sobre casos criminais, teorias e histórias macabras. Se você é novo por aqui, já sabe, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Lembrando que toda segunda-feira nós temos um vídeo de caso não solucionado, enigma da sociedade, casos que não têm desfechos, todas as segundas-feiras às 19 horas. E nas quartas-feiras nós temos vídeos de casos criminais em geral aqui no canal, então temos vídeos para todos os gostos. Temos uma playlist de vários casos criminais também, de muitos casos criminais, e temos conteúdos curtos todos os dias aqui no canal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para que você fique por dentro de tudo que está rolando. O link das minhas redes sociais está aqui na descrição do vídeo. E é isso, eu espero que vocês gostem do caso de hoje. Esse caso, ele aconteceu numa cidade pequena na Pensilvânia, que se chama Hazleton. Gente, esse nome é muito estranho, eu tenho que admitir, não sei falar muito bem. Essa cidade era uma cidade pequena, era uma cidade que era consideravelmente segura. Era aquela típica cidade de um interior que todo mundo conhece todo mundo sabe da vida de todo mundo, com uma taxa de criminalidade zero. É um tipo de cidade que ninguém acha que nunca vai acontecer alguma coisa. Lá morava uma garota que se chamava Maurice Ann Chiverella, que nasceu em 25 de novembro de 1954, nessa cidade, filha de Carmen e Mary Chiverella. Ela era a quarta de 5 irmãos em uma família católica devota. Seus pais, de origem italiana, criaram seus filhos com valores enfatizando a importância da fé, da educação e da comunidade. A Maurice, ela era descrita pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pelas pessoas ao seu redor, como uma garota com muito bom coração. A sua família era católica, então ela era uma garota muito devota à religião, ao catolicismo. Tanto que ela frequentava muito ali. Ela frequentava a paróquia de Santo Joseph e ela sempre estava naquela paróquia, participando de todas as atividades da paróquia, participando de tudo que a comunidade fazia. Ela era vista como uma pessoa com um coração muito bom, mesmo ela sendo muito nova. Quando ela tinha 9 anos de idade, ela tinha uma rotina normal, de uma criança normal. Ela ia para a escola, ela participava das atividades da igreja. E segundo a própria garota, o seu maior sonho da vida é quando ela crescesse, ela queria ser freira. Se tinha uma coisa que ela admirava, era as freiras dessa paróquia que ela frequentava. Ela achava aquilo a coisa mais linda do mundo, ela realmente tinha aquela admiração. Então, desde muito nova, ela já sabia que ela queria ser uma freira. A Maurice, ela gostava de tocar órgão, uma habilidade que estava aprendendo com muito entusiasmo e frequentemente praticava músicas religiosas, encantando toda a sua família com a sua dedicação e talento. Em 1964, a Maurice tinha 9 anos. Na manhã do dia 18 de março de 1964, a Maurice, ela acordou bem empolgada, porque naquele dia ela ia participar de uma atividade religiosa na escola. Ela estava muito animada para participar daquela atividade, ela estava muito ansiosa, então ela acordou bem feliz. Ela separou naquele dia, nos seus armários, algumas latinhas com alimentos e frutas, especificamente pêssego e ameixa, de acordo com as fontes de pesquisa. Ela iria levar aquelas latinhas até a escola, porque eles iam fazer um tipo de trabalho social. Ela estava bem empolgada com isso. Era de manhã, numa cidade segura. Ela estava indo para a igreja, fazia parte da rotina dela aquilo, então estava tudo bem. Porém, a Maurice, ela tinha 9 anos, então ela sempre estava acompanhada, com seus irmãos, ou com algum amigo, ou com algum vizinho. Mas como o trajeto não era muito longo,
Naquele dia, ela foi sozinha. Maurice, ela ia para a igreja na parte da manhã, fazer suas atividades, e perto do almoço ela voltaria para casa para poder almoçar com a sua família. Acontece que a partir do momento que ela saiu naquele dia, ela nunca mais foi vista. Ela não voltou para casa. As horas começaram a se passar e a Maurice, ela não chegou nem a aparecer na igreja, na escola, e também não voltou para casa conforme ela havia combinado com a sua família. A mãe dela já estava preocupada, mas também chegou a pensar na possibilidade dela ter se empolgado muito lá na igreja e estar lá com seus amigos e amigas ou com as próprias freiras, porque como era uma coisa que ela gostava muito, não era de se admirar, não seria uma coisa típica ela querer ficar mais tempo lá, por mais que ela tivesse combinado algo diferente com a sua família. Mas não foi muito assim que aconteceu. Por volta da 1h da tarde, um homem e seu sobrinho de 16 anos estavam dirigindo nas proximidades de Owsley Township, cidade que é equivalente a uns 4 quilômetros mais ou menos da onde a Maurice morava. Era uma cidade vizinha, mas não era uma cidade longe. Esses dois homens, eles estavam passando de carro por uma coisa que parecia ser um poço, e eles viram uma coisa que deixaram eles bem intrigados, que era como se fosse uma boneca gigante pendurada no poço. Eles foram mais perto ver aquilo, porque realmente aquilo chamou a atenção deles, e quando eles chegaram lá, não era um boneco, era o corpo de uma mulher. Especificamente, era o corpo de Maurice. O corpo não estava danificado nem nada, então claramente era o corpo da Maurice. Era possível identificar imediatamente que era o corpo dela, porque não fazia muitas horas que o corpo estava ali, mas era o corpo dela. O corpo de Maurice foi encontrado amarrado com seus próprios cadarços. Ele foi abusado e ela sofreu por estrangulamento. Seus pertences, incluindo alimentos enlatados, estavam espalhados ao redor. A cena era chocante e abalou profundamente a foi acionada, e quando a polícia chegou no local do crime, a polícia ficou chocada com aquilo que eles viram. Não era muito longe da sua casa, aquele poço era um poço abandonado, a pessoa já tinha ali talvez a intenção de jogar o corpo dela ali. Porém, estamos falando de 1964, uma cidade pequena, uma cidade pacata, com uma taxa baixíssima de criminalidade. Então aquilo foi chocante até para a polícia local da cidade, que imediatamente iniciou uma investigação em cima desse caso. A brutalidade do assassinato de Maurice mobilizou imediatamente as autoridades locais. A Polícia Estadual da Pensilvânia iniciou uma investigação intensa, entrevistando centenas de pessoas e acumulando mais de 4.600 páginas de material investigativo ao longo dos anos. Mais de 230 membros da Polícia Estadual estiveram envolvidos na investigação em algum momento, mas, apesar dos esforços, o caso permaneceu sem solução. Porque na época de 64, a única coisa que a polícia tinha era o que eles tinham ali na cena do crime, colheram os DNAs que eles conseguiram colher. Por mais que fosse uma coisa chocante, eles não tinham tantos recursos para ele conseguir fazer essa investigação, a não ser o depoimento boca a boca, físico com as pessoas. E por mais que eles tivessem entrevistado mais de 200 pessoas, tentado seguir os últimos passos da menina e atrás de suspeitos em geral, eles não tinham nada. Eles só tinham o corpo da menina. E claro, na época do crime, tinha material biológico no corpo dela, tinha líquidos corporais no corpo dela. Naquela época, a polícia colheu o máximo que podia de provas de DNA e eles guardaram, porque eles não tinham opções, eles não tinham ferramentas, então eles guardaram todo aquele material, e o caso ele acabou sendo arquivado porque eles não tinham ponto de partida para conseguir de fato identificar quem foi o agressor da Maurice. O caso ele ficou arquivado por 58 anos e ao decorrer do tempo, conforme foram surgindo novas tecnologias, novas ferramentas, a polícia sempre estava tentando ali colocar num banco de dados, tentar resgatar alguma informação, talvez algum suspeito, mas a polícia sempre voltava a estaca zero, mas era de um interesse muito grande da polícia desvendar aquele caso. Com os avanços da tecnologia de DNA, permitiram que o laboratório da polícia estadual da Pensilvânia desenvolvesse um perfil genético a partir de fluidos corporais encontrados nas roupas de Maurice. Esse perfil foi comparado mensalmente com novas entradas do banco de dados de DNA, mas não resultou em nenhuma correspondência. Em 2018, a polícia da Pensilvânia contratou uma empresa especializada
em DNAs genéticos. E eles disponibilizaram todas as informações e provas que eles tinham do corpo da Maurice para essa empresa, para que eles pudessem fazer alguma coisa, colocar num banco de dados, tentar resgatar alguma informação. Mas essa empresa também não conseguiu chegar a lugar nenhum, então esse caso ainda era um caso não solucionado. Esse caso veio à tona 2 anos depois, em 2020, com um rapaz que se chamava Eric. Ele era um estudante universitário de 20 anos na Pensilvânia e a sua especialidade era genealogia genética. Ele se ofereceu para ajudar na investigação, utilizando as informações de DNA que tinham disponíveis no caso. Com base dos dados que ele tinha, ele construiu uma árvore genealógica absurda, gigante, até ele finalmente conseguir chegar no nome que se chamava James Paul Forte, que se tornou o principal suspeito desse caso, através dos dados que esse Eric tinha e de todo o seu conhecimento e sua expertise. Ele construiu essa árvore genealógica e ele conseguiu chegar nesse nome. Agora vamos falar um pouco sobre quem era esse homem que encontraram esse nome. Vamos falar um pouco sobre esse James Paul Forte, que até então, em 2020, se tornou o principal suspeito desse caso. No caso, James Paul Forte, ele tinha 22 anos, ele era muito jovem, e ele era um morador local ali da cidade, ele nasceu ali na cidade, então ele não apresentava nenhum perigo para ninguém. As pessoas falavam que ele era um cara meio esquisito, mas ele não apresentava perigo para ninguém. Porém, em 1974, ele tinha antecedentes criminais. A polícia, ao avaliar um pouco mais sobre quem era esse homem, descobriu que em 1974 teve um registro de agressão sexual, mas que ele nunca havia sido um suspeito do caso da Maurice. Em 1980, quando ele tinha 38 anos, ele teve um infarto e morreu. E com essa descoberta surpreendente, a polícia estadual teve uma autorização para conseguir exumar o seu corpo e retirar uma de suas amostras de DNA do que restou, do corpo dele. Amostras genéticas foram retiradas dos seus restos mortais. E finalmente a comparação deu super certo, porque o material genético colhido no corpo da Maurice e o DNA colhido na exumação do corpo desse James Paul bateu exatamente. Ele foi o assassino da garota. Mas o que levou esse homem a cometer esse crime contra uma garota de 9 anos? Paul James Forte, ele cresceu em Hazleton, Pensilvânia. Ele nasceu e cresceu lá. A mesma cidade onde Maurice também nasceu e cresceu. Nos anos 60, ele trabalhava como bartender em um clube local que se chamava Hazleton Italian American Club, frequentado por várias pessoas da comunidade. Na época do assassinato, ele tinha 22 anos. Ele parecia ser apenas um jovem de classe trabalhadora local, mas o que poucos sabiam é que anos mais tarde ele demonstrava um comportamento profundamente perturbador. Em 1974, ele foi preso e condenado por agressão sexual pela tentativa de abusar sexualmente de uma mulher. Um padrão de comportamento que mais pra frente começou cada vez mais ser mais perigoso do que as pessoas imaginavam. Em 1978, ele teve outra passagem pela polícia. Ele teve uma conduta imprudente e cometeu assédio contra uma outra mulher. E apesar de todas essas ocorrências, ele nunca foi dado como possível suspeito do caso da Maurice. Mesmo ele morando perto dela, mesmo ele tendo essa ficha criminal, a polícia de fato nunca suspeitou que ele poderia ter algum tipo de envolvimento nesse caso. Segundo os registros e fontes de pesquisa, não havia um registro significativo contra ele em 1964, que foi a época do caso da Maurice. Então acredita-se que a Maurice foi uma das primeiras vítimas ou primeiras mulheres que ele cometeu assédio e que ele foi até o final, tanto no assédio, no abuso e também na morte. A revelação de que Forte era o assassino chocou a comunidade. Muitos moradores ainda se lembravam dele como um homem estranho, mas poucos poderiam imaginar que ele havia cometido um crime tão brutal contra uma criança inocente. Em fevereiro de 2022, quase 6 décadas após o assassinato brutal de Maurice, a justiça finalmente foi alcançada. E após meses de análise e verificação, as autoridades da Polícia Estadual da Pensilvânia anunciaram oficialmente o nome do responsável pelo caso como James Paul Forte. A família de Maurice ficou muito grata pela polícia, que no caso eram seus sobrinhos e alguns primos, porque o caso ele foi desvendado 60 anos depois. E a frase que eles falaram para a comunidade foi que o que sentimos agora é um alívio com gosto amargo.
Perdemos nossa irmã, mas agora sabemos quem fez isso com ela. E é como se ela... O que sentimos agora é um alívio com gosto amargo. Perdemos nossa irmã, mas agora sabemos quem fez isso com ela. É como se ela finalmente pudesse descansar em paz. A cidade também reagiu a essa comoção porque era um caso que deixava a cidade muito assustada, era um caso que deu meio que um trauma coletivo para todo mundo ali da cidade. E depois de muitos anos, graças à tecnologia, esse caso ele foi desvendado. É um tipo de caso que eu sempre falo aqui no canal, que é uma combinação da ciência moderna, mais a força de vontade humana de desvendar um crime. O que eu acho isso sensacional, porque ela só era mais um caso não solucionado e agora ela é um caso onde a família pode seguir em frente em paz e a alma dela também pode seguir em frente em paz, porque houve uma solução graças às tecnologias atuais. Vocês conheciam esse caso, conheciam essa história? Eu adoro casos que são desvendados depois de muitos anos, eu acho incrível. Hoje, deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou dessa história. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra me ajudar no engajamento. Me marca lá na postagem, eu vou repostar tudo certinho. Lembrando que temos casos não solucionados de segunda e de quarta-feira nós temos casos criminais em geral e conteúdos curtos todos os dias aqui no canal, tá bom? É isso, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!